Que o Eterno seja glorificado por essa manhã quente de sábado. E eu agradeço ao Eterno por estar na casa de Adonai, pelo fim do frio, da chuva, porque assim nós temos mais liberdade para chegar à casa de Adonai. E o Shabat, ele para nós e para todo aquele que ama Hashem, ele é a âncora da nossa vida. É Ele que nos dá sustento, é o Shabat que não nos deixa ser levado por correntes de ensinos que nos desviam daquilo que o Messias, como fundamento, em todo o tempo carregou o ensino. Eu fico olhando o mundo de uma forma bem abrangente e eu fico observando como que a Bíblia Sagrada, ela se tornou pano de fundo. Eleilton, você tem como fechar essa janela atrás de você que está dando um... Aí, isso, obrigado. Estava refletindo em cima do meu olho, que eu estava ficando cego. A Bíblia muitas vezes, pastor, ela tem sido, de forma muito abrangente, ela tem sido usada como pano de fundo para justificativa de desejos pessoais que precisam ser embasados em algo que convença a coletividade. E isso tem sido um problema crônico. Hoje os pastores, os padres, muitos dos rabinos, eles estudam oratória, eles estudam técnicas, pastora, de oralidade, eles estudam a psicologia. E tudo isso, quando você pega narrativas bíblicas tão detalhadamente descritas, isso vira um prato cheio para que a Bíblia Sagrada ela seja falsamente ensinada. Por que eu digo falsamente? A letra da Bíblia por si só ela é sagrada. Se a pessoa se ativer, e aí eu não estou falando de quem ensina, eu estou falando de qualquer pessoa que busca na Bíblia Sagrada uma resposta, um caminho, uma direção, eu me arrisco a dizer que de Gênesis a Apocalipse, se ela se ativer apenas às letras, ela é capaz de encontrar o caminho, porque a letra ela é sagrada por si só. O que muitas vezes acontece é que na falta de compreensão dessa letra, o homem tenta criar a sua forma de entender a Bíblia Sagrada, pastor. E aí o pano de fundo fica perfeito para que doutrinas e dogmas sejam sedimentados. E antes de você terminar a pergunta, a pessoa já tem um embasamento bíblico daquilo que ela quer justificar para aquilo que ela faz, que ela crê ou que ela pratica. Essa não é a Torá de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Torá de Abraão, Isaac e Jacó é a letra sagrada, compreendida pelo sopro sagrado e vivida de forma sagrada. Essa é a Torá de Moisés. O que eu quero dizer é que se eu sou da China, eu sou do Japão, eu sou do Brasil, eu sou de Israel, pastora, se eu tenho essas três coisas, eu falo a mesma língua que os céus falam. Porque Yeshua, ele na sua forma ao mesmo tempo simplória e ao mesmo tempo ultra profunda naquilo que ele fala, ele vai dizer que existe um caminho estreito e existe um caminho largo. O caminho largo é plano, não tem buraco, ele é fácil de percorrer. Já ele vai dizer que o caminho estreito, pastora, tem pedra, tem buraco, e ele é um caminho mais difícil de ser percorrido. E normalmente não é a primeira escolha que nós temos. Os patriarcas, por excelência, escolhiam sempre esse caminho, que tinham pedras, que tinham buracos, que tinham dificuldades que se impunham, para que eles ali, na dificuldade, encontrassem ao Eterno. Para que eles ali, na limitação imposta a eles fossem capazes, Ramon, de clamar por aquele que ouve o clamor do interior do coração e serem atendidos.
Eu fico vendo, pastora, como que hoje em dia a Torá tem sido difundida de uma forma muito ampla, não há como negar isso. Mas a difusão da Torá, ela tem que ser cuidadosamente feita de uma forma que a Torá não venha a ser adulterada, mesmo que ela esteja sendo usada como base de ensino para aquilo que está sendo falado. Eterno Elohim de Abraão, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó, nós queremos te suplicar que a tua palavra, Pai, desça sobre nós nesta manhã, neste dia de Shabat, por meio do sopro sagrado, porque se não for assim, Pai, é melhor que nós nos calemos e nos silenciemos diante da tua palavra. O sopro sagrado é aquele que dá ao homem a compreensão no momento em que Adonai deseja falar com o homem por meio da tua Torá. Por isso, eis aqui a nossa casa, a casa de oração Rehovot, os nossos irmãos que aqui estão, os que estão pela internet. A nossa súplica, ó Pai, é para que a nossa mente, o nosso coração não nos engane, não nos desvie, não cause bloqueios e nos impeça de ouvir o sopro sagrado nos ensinando a tua palavra. A começar, Pai, de cada um, Pai, que tem se colocado diante da tua presença para aprender a tua Torá, eis-nos aqui, porque antes de ensiná-la, nós precisamos aprendê-la para que ela seja levada a outro na forma intocável, imutável, inadulterável, a qual o Eterno exige de nós. Por isso, proteja-nos com o teu sopro. Não deixe que a nossa boca abra para desviar qualquer pessoa que seja com um ensino que não venha da parte do Eterno. É a nossa súplica e o nosso clamor nesta manhã, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Nós estamos na 8ª porção da Torá, Parashá Vaishlar, e ele enviou. A Torá de hoje, ela encontra-se no capítulo 32. Quem tiver com a Bíblia na tradução João Ferreira de Almeida, começa no verso 3. E o texto sagrado, no verso 3, 4, 5 e 6, vai dizer assim: E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Essa é a parte introdutória do texto da Torá, da porção Vaishlar. A porção desta semana, ela apresenta uma narrativa bastante interessante a respeito do reencontro dos irmãos gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca. A reaproximação de ambos parece um fato necessário na continuidade da história do patriarca Jacó. Porém, não devemos nos enganar quanto ao real motivo por detrás desta narrativa. Romanticamente falando, após 21 anos de afastamento entre eles, seria belíssimo encararmos esse momento como o apogeu de suas vidas. Momento no qual vemos a Torá narrar de forma dramática a angústia de Jacó e o furor de Esaú antecedendo esse encontro. 21 anos separa a história de dois irmãos gêmeos. Ao que parece, não eram gêmeos idênticos do ponto de vista biológico. Eram gêmeos com características físicas particulares, cada um deles. Esaú era ruivo, era peludo. Jacó, a princípio, não era peludo, não era ruivo. A característica comportamental dos dois também divergia. Jacó era um homem de tendas e sossegado, diz a Torá. Esaú era um homem de caça, um homem apegado ao desejo de comer carne, e por isso o nome relacionado à cor vermelha, Edom,
vermelho voltado ao sangue da caça que era derramado. Quando nós olhamos essa narrativa da Torá, engana-se se nós usarmos ela para demonstrar a forma bíblica de encontro, de reencontro e de pacificação de irmãos que outrora se separaram. A Paraxá não se trata disso. O texto sagrado vai dizer para nós que 21 anos afastado de casa gerou uma necessidade permanente no coração de Jacó de reencontrar seu irmão. Jacó sai exilado da terra de Harã por causa de uma ameaça direta de Esaú na questão da primogenitura, a qual ele alega Jacó ter roubado e enganado seu pai, e assim Isaac abençoa Jacó e não abençoa Esaú. Leonardo, por que Jacó, ao descobrir que foi enganado, Isaac, ao descobrir que foi enganado por Jacó, ele não vai, corrige e abençoa Esaú? Porque a palavra de um patriarca, ela não volta. Ele ali não tinha condições de desfazer uma palavra a qual ele lançou em sinceridade sobre um filho, mesmo que os seus olhos não tenham identificado que era o filho o qual ele desejaria lançar esta bênção. E aí gera toda a situação dramática da relação de Jacó com Esaú. Essa relação atinge o ponto alto quando Esaú apela a Isaac dizendo: não tem uma bênção só para mim. Ele queria pelo menos uma bênção, e a bênção dele é uma bênção dura. A paraxá anterior fala sobre isso. Ele sofre uma bênção de exilado. Isaac o exila por meio da bênção, dizendo que ele seria restrito ao Monte Seir, terra infértil, terra isolada e longe da parentela de Jacó. Isso gera um furor na vida de Esaú. Só que a paraxá não trata do reencontro desses dois dentro do âmbito da necessidade fraternal de reencontro. Por isso que eu disse no início, nós temos que ter muito zelo ao olharmos uma narrativa da Torá e querermos embasar uma narrativa da Torá para justificar um desejo pessoal, uma vontade pessoal, e isso gerar um transtorno ao verdadeiro sentido da Torá. Eu não posso usar a narrativa de Jacó e Esaú, caso, Ramon, meus filhos vivam brigando dentro de casa e dizendo que a aproximação é necessária, porque não foi esse o motivo da reaproximação. O sentimento que pairava sobre Jacó não era esse. Vai lá no verso 7 até o verso 11 agora, do mesmo capítulo 32. Yaakov treme fortemente, angustia-se e divide o povo que está a seu lado, os ovinos, os bovinos, os camelos em 2 campos. Ele diz: se Esaú vem para um campo e o abate, o campo restante será salvo. Yaakov diz: Elohim de meu pai Avraham, Elohim de meu pai Isaac, Adonai que me dissestes: retorna à tua terra a teu nascimento, eu te sou benéfico. Sou pequeno para toda a bondade e toda a verdade que dispensastes a teu servo. Sim, com esse cajado passei o Jordão, o Iarden, e agora estou em 2 campos. Livra-me, pois, da mão de Esaú. Sim, temo que ele venha e me abata, e a mãe sobre os filhos. Ora, qual era o fator motivador de Jacó ao retornar a Canaã, ao enviar mensageiros a Esaú informando: estou voltando a Canaã? Não era mais simples ele voltar em sigilo, e caso Esaú desejasse violentá-lo,
isso acontecer na terra de Isaac? Pensa comigo, pastora Sandra. Por que você vai se expor no caminho, se você pode deixar a notícia chegar naturalmente ao seu adversário, num ambiente onde você estaria mais seguro quando ele vier te afrontar? Essa foi a primeira coisa que... Tipo assim, Esaú me ataca no momento que eu estou mais frágil. É meio antibélico, né, Ramon, isso aí, né? É uma total falta de estratégia, Nunes, isso. Cheio de animal, cheio de criança, cheio de mulher. A mulher grávida. Você vai avisar aquele que quer o seu pescoço que você está exposto no caminho? Estranho. É assim com o eterno, não? Não. O sentimento que pairava sobre Jacó não o dominou por completo. Ele aqui expôs a sua insegurança humana, um momento de fragilidade, quando ele sente o peso de uma nação construída nas suas costas estar exposta a um perigo. E ele expõe, por meio desta fala, mas ele não expõe isso ao Isaac. Ele não expôs isso à pastora Sandra. Ele não expôs a Raquel, ele não expôs a Leia, a Bila e muito menos a Zilpa. Ele não expôs a Rubens, ele não expôs a nenhum dos seus filhos nascidos até agora. Ele se expõe diante de Adonai. Ele encontrou espaço para incluir Elohim nesse momento tão delicado da sua vida. A força bélica incontestável de Esaú era uma realidade. 400 homens contra criança, mulher grávida, esposas, servos, servas, ovelha, bois e o que tivesse junto mais. Ia ser um massacre. E mesmo estrategicamente dividindo o povo, ele no fundo sabia que todos seriam dizimados pela ira de Esaú. Vocês acham que Esaú apontando lá no Morro da Piedade, Jacó com um povo lento e vagaroso aqui embaixo, Jacó fala assim, ó, uma banda vai para lá, uma banda vai para cá, porque ele vai escolher um para matar, com 400 homens. Ele ia mandar 200 para uma banda, 200 para outra, ia pegar todo mundo. Então Jacó não estava aqui, como muitas vezes acaba flertando a ideia na nossa mente de com uma estratégia bélica para se proteger de Esaú. Aqui ele apenas expõe a preocupação e a insegurança que margeava o seu coração. Mas ele encontra uma forma de incluir Adonai na sua insegurança, para que o caminho que ele tomou não fosse desviado ou fosse adulterado. Na hora da insegurança, ele disse, tu que és o Deus do meu pai Abraão, o Deus do meu pai Isaque, e o meu Adonai, o qual disse a mim, retorna para a terra do teu pai. Ele bota Adonai em situação delicada. Ele diz assim, se eu vou passar esse aperto com Esaú, eu apelo a quem me colocou no caminho de Esaú para passar o aperto. Ele sabe, pastor, lidar entre a sua fraqueza e a sua solidez com Adonai, sem fazer disso um momento de se desviar daquilo que Adonai disse. Ele avisa Esaú exatamente para onde ele estava indo. Você sabe qual foi a visão de Jacó? Eu já fui acusado de roubar a primogenitura com um prato de lentilha. Eu já fui acusado de dissuadir meu pai de forma covarde por causa da sua visão e tomei a bênção sobre mim. A posse da terra de Israel não vai acontecer de maneira questionável. Ela vai ser sólida diante dos olhos de Esaú e
com o consenso de Esaú. Uma coisa é você sair de uma situação a qual você precisou falsear a razão para alcançar o caminho que Adonai te deu desde o ventre. Lembre-se, quando Rebeca vai buscar Adonai e pergunta o que está acontecendo aqui dentro, Adonai diz: 2 nações lutam dentro do seu ventre. Ele já nasce com o peso de ter que carregar a divisão com seu irmão. E nisso, a forma encontrada pela sua mãe o conduzir a isso, soou a Esaú como um roubo, como um engano, como um desvio. Só que a posse da terra não pode ser legitimada de forma questionável. Ela tem que ser feita com toda a transparência, com toda a clareza e botando cada um no seu devido lugar, custando isso uma guerra ou um acordo de paz. Ele visava a posse da terra. 21 anos fora da terra que seu pai Isaac deixaria para você. Jacó fala: mas eu não posso tomar posse desta terra da mesma forma que eu tomei posse da primogenitura, porque a terra é física, a primogenitura não. Isso. A posse da terra com Sara. Perfeito, pode falar aí, Ramon. É isso aí. Você entendeu perfeitamente o ponto de vista. É porque o relacionamento dos nossos pais, eles com o Eterno, ele era menos abstrato do que o nosso hoje. Então eles eram registrados por marcos importantes que viriam a posteriori deixar claro para as nações que brigariam por aquela terra que ocorreu de forma justa frente a um juiz e a uma testemunha. Perfeito. E aí uma análise ainda mais rápida é o olhar retrógrado para o acontecimento que tinha acabado de ocorrer, que foi o encontro de Jacó com seu sogro. Sim. Da mesma maneira como o anjo falou a Labão. Uhum. Talvez ocorreu também naquela noite algo, ou alguma visão, ou alguma manifestação também a Esaú. Né? E aquele encontro no transporte, né? no translado, na viagem, é o que marca, é o que registra e é o que dá valor ao que viria a posteriori à terra que Jacó ocuparia entrando em Canaã. Então era necessário que ocorresse dessa maneira. E nós vamos explorar aqui um pouquinho mais à frente qual foi a visão que Esaú teve, que deu a ele este conforto de aceitar a condição de Jacó sobre ele. No passado, Esaú expõe sua frustração pessoal causada pela exaltação a Jacó por meio de uma ameaça franca e direta: quando meu pai morrer, eu vou te matar. Esse foi o último contato pessoal que os irmãos tiveram antes da separação. Daí em diante, criou-se um hiato histórico entre a existência de ambos. Porém, o aperto do coração de Jacó permanecia tão angustiante como no passado, e esse dilema era atual. Jacó sofria 21 anos depois o mesmo sentimento angustiante, como se Esaú estivesse ameaçando ele pela primeira vez. Volta lá no Gênesis 27, versos 41 a 45, para nós analisarmos detalhes da palavra que Esaú lança sobre Jacó. Jacó passou 21 anos resiliente, aguardando, pastor, ter o momento da sensação da angústia de novo. Ele sabia que Adonai interrompeu o tempo da angústia, deu a ele um tratamento de 21 anos, mas que aquela angústia ainda estava ali, ó. Precisava apenas, pastora, de um incentivo para ela se tornar uma chama ardente dentro dele de novo. O Gênesis 27, verso 41 vai dizer assim: e Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção. Olha o sentimento com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela manda chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te. Acolhe-te a Labão, meu irmão,
em Harã e mora com ele alguns dias, que tornaram-se 21 anos, até que passe o furor de teu irmão. 21 anos não cessou o furor de Esaú. Era uma mãe, com a esperança de que o filho, depois de um tempo, se consertasse a respeito desse sentimento. Até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste, então mandarei trazer-te de lá, para que seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. Ela só queria a preservação dos filhos. Ela achou que o furor de Esaú duraria dias. 21 anos depois, era como se não tivesse passado tempo algum no coração de Esaú, e a angústia de Jacó era a mesma. Eles eram gêmeos. Havia uma conexão profunda entre eles. Se Esaú tivesse sido curado em seu coração do ódio, a angústia de Jacó desapareceria. Mas se Jacó estava aflito, ele sabia que Esaú estava em ódio por ele. E a preocupação maior dele era que a descendência de Esaú fizesse guerra permanente à descendência de Jacó. Isso aí. A bandeira vermelha dele era a bandeira do sangue de Jacó que ele queria derramar. E aí nós estamos diante de um problema. Jacó, o patriarca, com uma multidão de povos nascendo dos seus lombos, iria deflagrar após a sua morte um ódio permanente, porque os dois patriarcas, Esaú e Jacó, não se acertaram. Caminhos opostos, caminhos divergentes, que se convergeriam no ato da guerra. Jacó não podia permitir isso à sua descendência e nem deixar que a descendência de Esaú tivesse pretextos para fazê-lo. Devemos compreender que os 21 anos de separação não foram suficientes para convencer Jacó que a ira de seu irmão havia se aplacado. Segundo um sábio do passado, chamado Rashi, houve um momento nesse período de distanciamento que Esaú enviou seu filho Elifaz, filho com as mulheres cananeias, como um profissional do crime para matar Jacó enquanto ele residia com Labão. O Talmud vai dizer que Elifaz é contratado pelo seu pai como um assassino de Jacó. E ele vai, pastora, lá na casa de Labão para matar Jacó antes deste encontro entre eles. Segundo o comentário, Jacó livra-se de seu sobrinho, propondo a ele que carregue todos os bens que ele, Jacó, adquiriu em Harã. E isso, segundo a tradição daquele tempo, representava o mesmo que matar uma pessoa. Quando você ia, pastora, sobre uma pessoa e com a sua força física você a empobrecia, deixando ela só com a roupa do corpo, na tradição antiga dos cananeus, isso significava morrer. Você não precisava tirar a vida, bastava você tirar tudo aquilo que sustenta a vida. Segundo o comentário do Talmud, vai dizer que foi a forma a qual Jacó encontrou, pastora, para tirar Elifaz do cenário, porque ele sabia que a resolução do problema era com o pai, não era com o filho. Ele não podia permitir que a descendência de nenhuma das duas partes, por mais que tivessem caminhos divergentes, encontrassem motivo, pastora, para colidir geração após geração. Notem a delicadeza que a Torá usa para narrar o prólogo desse encontro, o que antecedeu esse encontro. Esaú envia seu filho a Jacó, que envia emissários a seu irmão. O nome da paraxá é Vaishilar. Jacó envia emissários a Esaú. Esaú vai estilar emissários a Jacó. Eles buscam contato um com o outro. Um querendo sanar a questão por meio do sangue, o outro querendo sanar espiritualmente uma questão. Homens de caminhos diferentes, nascidos do mesmo ventre, criados pelo mesmo peito, na mesma casa, mas com caminhos totalmente divergentes. Esse drama familiar tem uma explicação bastante factível para justificar o cuidado de ser descrito com tamanha riqueza de detalhes pela Torá. Abre lá o texto
Espera aí. Só um pouquinho. Aqui, ó. Eu já vou te responder, Alba, só um pouquinho, só para a gente não perder aqui. Gênesis capítulo 25, versículo 19. Abre lá para mim, faz favor. Olha o que o texto sagrado vai dizer aqui, ó. No verso 19, 25, 19. São essas as sementes de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. O André Chorak vai traduzir assim: Isaac intercede junto a Adonai na presença de sua mulher. Sim, ela era estéril. Adonai intercede por ele. Rívica, sua mulher, está grávida. Os filhos esperneiam em seu seio. Os filhos esperneiam em seu seio. E ela disse: por que isso ocorre em mim? E ela foi clamar a Hashem. O Eterno lhe disse: duas nações conflitam em teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. A divergência de caminhos estava prevista no ventre, não foi responsabilidade e iniciativa humana. Adonai viu o coração de Jacó, viu o coração de Esaú no ventre e disse: esses corações não convergirão. Mas Leonardo da Paraxá diz que eles abraçam e choram e fazem as pazes. Não. Não. E eu vou dizer a vocês por que não. Desde o ventre havia uma questão de separação entre os irmãos, na qual o homem não tinha como intervir. O céu já tinha definido. Não adiantava Isaac e Rebeca quererem criar eles da melhor forma possível. Os céus haviam enxergado as decisões futuras do coração de Esaú e de Jacó. Aprouve a Elohim mostrar aos humanos que, por mais íntima que seja a proximidade e a relação entre duas pessoas, aí ele usa o caso de gêmeos, que compartilham de um mesmo DNA. Não existe ninguém mais parecido com alguém que não seja o seu irmão gêmeo na sua constituição. Seus caminhos em vida não serão necessariamente os mesmos. Se irmãos gêmeos com DNAs iguais podem cursar caminhos diferentes, imagine quando a relação não é tão íntima quanto a gemelaridade. No âmbito sagrado da Torá. A Torá expõe um fato que não pertence ao homem dominar, mas se submeter. O interior de uma pessoa vai definir o caminho no qual ela vai andar ao longo da sua vida. É aqui, ó. Ah, eu amo ao Eterno. Eu creio, sim, nas palavras de Yeshua, sendo ele um enviado da parte de Adonai para nos ensinar em plenitude a Torá. Sim. Eu creio nos profetas. Sim. Eu creio na descendência de Abraão, Isaque e Jacó em toda a sua Torá. Sim, mas quem define é o seu coração, não é a sua boca. Eu posso, pastor, dizer tudo isso, mas ter um coração divergente com os caminhos de Adonai. Perfeito. Quando ali ele vai dizer que não é o sangue que predomina sobre a descendência de Abraão, e sim a adesão. Perfeito. Notem que foi uma iniciativa de Rebeca separar os irmãos e não dos dois. Quando ela viu a ameaça de Esaú sobre Jacó, ela intervém e diz: vai um para um lado e o outro para o outro. Destacando-se aqui a ira de Esaú, que desejou este confronto. Mas o zelo por Jacó impediu que ele fosse abreviado, que acontecesse no momento da ira de Esaú.
Se nós observarmos o mapa geográfico de transição que Jacó estava fazendo, aqui nós vamos ver uma explicação simples que nos faz pensar do porquê Jacó quis o encontro. Eu vou dar um exemplo. Labão está aqui em cima, ó, em Harã. É porque não deu tempo de eu botar o mapa para trazer aqui. Imagina aqui comigo. Labão está aqui em cima, como se ele estivesse no sul da Bahia. Vamos fazer uma ideia aqui. Edom está no norte do Rio de Janeiro, cá embaixo. E no meio tem o estado do Espírito Santo. Não é assim a geografia do Brasil? Ele precisava descer de Harã, na altura de Vitória, pastora, tomar o rumo de Belo Horizonte. No meio do caminho entre Harã e Edom, ele estava em Peniel, e bastava ele penetrar o ribeiro de Jaboque, cruzar o Jordão e chegaria a Betel. Não era essa a ordem que ele tinha recebido? Para que ele foi anunciar a Edom lá embaixo, que no meio do caminho ele estava chegando em casa? Geograficamente não faz sentido algum. É diferente de quando Israel estava saindo do Egito e precisava cruzar o território edomita para chegar em forma mais curta ao território de Canaã. Aí tudo bem, pastor, eu vou passar pela sua terra, eu vou me apresentar, eu vou pedir licença à senhora, não vou encostar em nada, me deixa passar. Os edomitas disseram o quê? Não passa. Mas eu pago pelo que eu consumi. Não, e boto o exército na fronteira para te ver passar dando a volta. O caso aqui, Jacó provoca o encontro com Esaú. Mas Leonardo, se os caminhos deles eram divergentes, por que ele confrontou Esaú? Podemos afirmar que ele, Jacó, movido por sua adesão em franca elevação depois de 21 anos, provoca a intervenção de Elohim na situação. Não havia como solucionar uma pendência que afetaria os seus descendentes sem ele provocar a situação. Como se você tivesse que pegar um avião de Vitória e ir a Jerusalém provocar um embate para resolver uma situação que ficou no passado, mas que poderia respingar na descendência. Aí você faz essa viagem, provoca o confronto e preserva a descendência, mesmo que o confronto tenha bate-boca e discussão. Eu vou te mostrar que não é uma reconciliação. Ele está provocando Adonai julgar a divisão entre eles. Isaac é meu irmão gêmeo. Tivemos uma divergência, 20 anos estamos afastados. Eu vou botar Elohims no meio da questão, porque eu estou com saudade de abraçar o meu irmão e comer um churrasco com ele no domingo, assistindo a Copa do Mundo. Isso é reconciliação, Tiago. Eu, afastado dele, busco uma vida de elevação diante de Adonai, e ele continua querendo me matar. Eu preciso provocar o confronto para Adonai julgar a situação, para que os meus filhos não sejam reféns dele e os filhos dele não carreguem o ódio dele para com os meus. Era isso que Jacó estava fazendo. Ele não estava reconciliando, ele estava julgando uma situação, porque caminhos divergentes não se encontrarão. Como é que é aquela regra física, Rafael? Duas linhas retas em paralelo em ângulo de 90 graus no infinito não se encontra? Nunca, não é essa a regra básica da matemática, da física aí? Jacó estava se transformando em um homem de plena adesão a Elohim e em total entrega ao Criador, pois sabia que só assim seria cumprido nele a promessa de Abraão. Ele fazia para que o nome de Abraão não caísse na vergonha. Presta atenção nesse detalhe. Chega um ponto na vida de todos os humanos no qual dois caminhos divergentes se impõem diante dos olhos. Momento no qual uma escolha precisa ser feita. Eu não estou restringindo a fraternidade.
pode ser entre um pai e um filho, entre uma mãe e uma filha, entre uma esposa e um marido e entre dois irmãos. Uma pessoa que diz amar Elohim, cedo ou tarde vai estar diante deste dilema e vai precisar se posicionar como Jacó para sair vitorioso do dilema. Ou seja, precisa trazer o eterno para dentro da divergência. Sabe onde é que isso a gente pode aprender com maior jeito e com maior cuidado e riqueza de detalhes? Herança familiar. Se você trouxer Adonai para julgar as brigas que acontecem nas tais partilhas de bens, de filhos, se você conseguir lidar com isso, trazendo Adonai para o processo, mesmo que isso dure 20 anos para se ajustar, você vai aprender a julgar o dilema dentro da sua família. E não vai empurrar para os filhos o problema que a geração anterior criou. Por isso que os patriarcas, antes de morrer, distribuíam o território. Jacó, antes de se recolher, ele diz: esta é a bênção de Rúben, esta é a bênção de José, esta é a bênção de Levi. Ele deixava a geração seguinte, pastora, resolver os seus próprios problemas sem absorver os problemas da geração. Ele aqui estava passando uma borracha na questão de Abraão e Isaac, que vinham lidando com a frustração de não compreenderem uma primogenitura espiritual e não física. Abraão tem Ismael, mas não é Ismael o herdeiro é Isaac. Isaac tem 2 filhos, é o menor que se sobrepõe sobre. Ele não podia morrer com essa pendência em aberto. Então ele traz Elohims para o conflito. E os caminhos permanecerão divergentes, mas agora com uma decisão tomada diante dos céus. Abre lá o Deuteronômio 27 para a gente entender isso aqui. O Deuteronômio 27 vai preceder o famoso texto das bênçãos e das maldições. 2 caminhos, vocês concordam? Moisés vai chegar ali no capítulo 28 e vai dizer assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a... Escolhe a... Você tem 2 caminhos para escolher. Você quer a vida ou você quer a... Mas olha o que precede. Nós estamos no momento que precede o julgamento de Jacó e Esaú. Nós somos descendência de Jacó. Então nós temos que entender o que precede essa situação na nossa... Quando nós estivermos provocando aquele que está divergente de nós a surgir no pleito para que Adonai julgue, olha qual é a conduta aqui, ó. Devarim 27, de 1 a 10. Moshe e os anciãos de Israel ordenam ao povo para dizer: guarda toda a ordem que eu mesmo vos ordenei hoje. E é no dia em que passares o Jordão em direção à terra que Adonai, teu Elohim, te dá, erige grandes pedras e cobre-as com... Jacó estava às margens do Jordão para cruzar o Jordão e chegar a Betel. Capítulo 27 do Deuteronômio. Eles estão no mesmo lugar de Jacó, pastor, aguardando cruzar o Jordão. Então nós estamos vivendo o mesmo problema. Ok. Antes de cruzar, saiba que você vai ter que erigir um altar, para que Adonai, por meio deste altar, ele venha se lembrar que você é um filho dele. Esta casa está com um altar para entregar, que uma descendência vai assumir a questão, mas tem um prólogo, tem um ato que precisa ser feito antes, para que se legitime este altar que vai ser construído. Escreve sobre elas todas as palavras dessa Torá. Nós já recebemos o segundo Sefer Torot aqui da casa. As palavras já estão escritas. Nós não temos uma segunda Torá? Ela não chegou? Escreve sobre elas todas as palavras desta Torá, a tua passagem, a fim de que venhas à terra que Adonai teu Elohim te dá.
uma terra fluente de leite e de mel, como Adonai, Elohim de teus pais, te falou. E é na vossa passagem do Jordão que erigireis estas pedras. Tem um momento próprio. Eu vos ordeno isso, eu mesmo, hoje, no Monte Ebal. Cobre-as com cal. Constrói lá um altar para Adonai teu Elohim, um altar de pedras. Não balances sobre ela o ferro. Constrói o altar para Adonai teu Elohim com pedras inteiras. Nela, faze erguer erguidos para Adonai teu Elohim. Sacrifica pacificações e lá regozija-te em faces de Adonai teu Elohim. Escreve sobre as pedras todas as palavras desta Torá bem claramente. Moshe, com os ministrantes, os Levi, fala a todo o Israel para dizer: olha qual é a mensagem principal que precisa estar relacionada ao altar de pedras. Cala-te e ouve, Israel. Neste dia, tu és povo de Adonai, teu Elohim. Ouve a voz de Adonai, teu Elohim. Faz suas ordens, suas leis que te ordeno eu mesmo hoje. Jacó, como patriarca de toda esta nação que estava aqui 400 anos depois cruzando o Jordão, precisava, pastora Sandra, cruzar o Jordão calado, ouvindo Adonai, reconhecendo e cumprindo suas ordens e suas leis. Traduzindo, não pode entrar com pendências. É aqui que vem o ponto. Notem a íntima relação dos textos entre Bereshit e Devarim, entre Gênesis e Deuteronômio. Jacó desce de Arã para chegar a Betel, cruzando o Jordão. E futuramente, seus descendentes saem do Egito para cruzar o mesmo Jordão, para chegar na mesma terra que Jacó queria chegar. Lembra que Jacó falou no capítulo 32, verso 10? Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizestes ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei 2 bandos. Nesse sentido, precisamos notar um detalhe comum a esses 2 episódios, separados por 400 anos e que não pode passar sem nós absorvermos a sua importância. Jacó provoca um confronto com Esaú para ali estabelecer em Canaã tanto a vida física como a espiritual dele, e não podia permitir que as suas arestas prejudicassem a perenidade de seus descendentes na terra. Qual era a aresta de Jacó? Era um homem elevado, pastor. 21 anos tratado, Elohim falava face a face com ele. Mas ele tinha pendências para cruzar o Jordão. Ao declarar-se desejoso por esse confronto contra si mesmo, porque ele sabia que o problema não estava em aplacar a ira de Esaú, mas de tratar as pendências e as suas fraquezas interiores. Ele sabia que com um coração frágil e temeroso, pensando belicamente em dividir metade para cá e metade para lá, ele não subsistiria na terra da promessa. Ele viu a sua própria fragilidade e trouxe o fantasma do passado para o presente para confrontá-lo face a face. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Jacó, aqui, é declarado que ele luta face a face com o mensageiro de El. O tal anjo que aparece e o confronta no ribeiro de Jaboque. Só que este confronto, que foi físico, ele também foi espiritual. Físico porque Jacó sai mancando. Espiritual porque Jacó adquire o direito a ganhar outro nome. E aqui ele começa a tornar-se um homem capaz, pastora, de pegar as atribulações interiores e subjugá-la, para que a descendência não pague pela sua inércia de confrontar-se a si mesmo. Agora ele chama-se Israel,
o homem que permite El lutar por ele. Então ele sabia que o confronto de Esaú não seria físico. Assim foi o confronto com Esaú. Não houve um embate movido por paixões do passado. Se eu quero cruzar o Jordão, erigir um altar para que os meus filhos tenham ali as palavras da Torá como condução das suas próprias vidas, eu não posso fazer isso se eu não fizer como Jacó. Antes de cruzar, eu confrontar Adonai para saber o fantasma que tem dentro de mim, o qual eu por 21 anos mantive longe, e eu agora preciso face a face enfrentar. Às vezes é um pai que não te amou, às vezes é uma mãe que te abandonou, às vezes é um irmão que te lesou, às vezes é um filho que se profanou. Não cruza, pastor. Com essa pendência, não. E eu vou dizer qual é o nome que se dá a esta pendência. Abre o capítulo 33 do Gênesis. Olha como é que ele confronta o seu pior pesadelo do passado. Às vezes o pesadelo do passado, pastor, foi a bebida. Às vezes foi uma religião pagã, que você precisa ir face a face. Vê-lo cantar de uma forma que hoje você não canta mais. Mas você ir lá e cantar para Hashem. Caminhos divergentes, mas 20 e tantos anos depois de ter abandonado aquela forma de cantar deturpada para Adonai, agora você vai cantar para Hashem. Eu canto para Hashem, sim. É uma marcha. Entendeu, Larissa, a quarta-feira à noite? Por que nós tivemos que presenciar tudo aquilo? Porque o fantasma do passado, que um dia fez parte da realidade desta casa, Ulisses, tinha que ser confrontado, face a face. Covardemente enganados, muitas vezes, tentando te ludibriar, mas você foi lá e botou a sua cara, para que esse passado não ficasse como uma pendência para os filhos desta casa, terem que ser assolados por esse passado. Quando nós, pastora, que fomos testemunhas vivas deste passado cristão, de cantar para Adonai de forma errada, não ficasse como uma pendência para os filhos desta casa que vão aprender a cantar Torá em sua forma excelente, sem tirar o tio, sem tirar um J desta palavra, cantando as letras da Torá conforme Moisés escreveu. Nunca mais esses caminhos se cruzarão. Mas eu e você temos a responsabilidade de, no âmbito individual e coletivo, confrontar esse passado para que nós possamos cruzar esse Jordão e aquele altar ali não se tornar um altar de idolatria para os nossos filhos. Porque o nome dado ao pecado que nós podemos cometer, deixando pendências do passado para que os nossos filhos resolvam, chama-se idolatria. E eu vou mostrar para vocês. Não é omissão. Não é covardia. Isso é superficial, Jonathan. É idolatria. A você mesmo. Porque você não teve e eu não tive coragem de confrontar o meu passado. Se eu não sentar dentro da casa do meu pai e negar comer carne de porco, camarão e lagosta na frente dele, para ele saber que da minha geração em diante os meus filhos não comerão, os meus filhos estão expostos a qualquer outro familiar no futuro não respeitar a decisão deles de guardar Torá e botar uma lagosta, um camarão e um porco para eles comerem à mesa, como forma de afronta à escolha que eu, pai, tive. Mas que eu não fui lá primeiro e bati o pé e falei, meus filhos não comerão desta comida. É jogar, pastor, a batata quente para a geração seguinte dizer, resolve. Mas Ezequiel vai dizer uma coisa muito profunda, eu nem escrevi isso aqui. Aquele ditado que reinou sobre Israel durante muitos anos, de que os filhos
que os pais comeriam as uvas verdes, mas é o dente dos filhos quem botaria, não mais continuará. Esse provérbio morre. Mas se eu também não sou como Jacó, homem capaz de me botar diante deste cenário, esquece. Quem paga é o meu e o seu filho por causa desta falha. E o nome da falha é idolatria. Em seguida ao movimento de Jacó, não li não, né? Gênesis 33 eu pedi, não li, perdão. Olha o verso 3 e 4 de Bereshit, Gênesis capítulo 33. E ele, Jacó, tendo passado adiante de suas faces, ele não passou à frente dos seus filhos e mulheres que ele havia botado. Ele passa diante de suas faces, da sua vergonha, da sua exposição de ir confrontar Esaú. Até alcançar seu irmão, ele prostra-se 7 vezes, pastora, na terra. O Shabat a cada 7 dias. Eu vou me prostrar diante daquele que é o meu maior, pastora, conflito do passado. E o Shabat vai me libertar. A Torá ensinada a cada 7 dias, ela vai me livrar. Adonai vai intervir num ciclo de 7 sacrifícios diários, que eu apresentar diante dele, simbolizado pelos 7 movimentos que ele faz. Como Davi aprendeu que para a arca se mover para dentro do tabernáculo, ele teria que sacrificar a cada 6 passos, e no 7º passo morrer um animal. Jacó aqui avisa, é o Shabat que vai te ancorar semana após semana, para quando o conflito chegar na sua cara, você não dar o passo para trás e falar, deixa meu filho e minha filha resolverem a questão. Em seguida a este movimento de Jacó, do patriarca, toda a prole se prostra diante dos olhos de Esaú. Sabe por quê, Bira? Porque se eu confronto o meu passado face a face, os meus filhos não vão ter a menor dificuldade com isso. Eles vão seguir o meu passo, pastora, e vão saber lidar com aquilo de forma que a cada 7 dias eles vão sendo ensinados pelo sopro sagrado e pela letra de Moisés, que todo sábado é lido nesta bimá, para eu saber me portar diante daquilo que se colocar diante de mim. Eles contemplam a face de um irmão minto. Em seguida ao movimento de Jacó, toda a prole se prostra diante de Esaú. E ele, Esaú, contempla face a face um irmão que ele não havia conhecido, como se Jacó fosse apresentado pela primeira vez a ele naquele instante. Eu recebo o telefonema. Jacó avisa que vai passar pelo vale do Jaboque e cruzar o Jordão. Esaú se apronta com 400 homens para confrontar o Jacó de 21 anos atrás. Aí Ulisses, ele vem vendo um homem se aproximar diante dele, se prostrando. E aquele furor não existe mais. Porque aquele homem de 21 anos atrás que provocou o furor, morreu. Ele agora é o homem que permite ela lutar por ele. Não é mais Jacó, agora ele vê Israel. E filhos, pastora, que se dobram como Israel. Ele não tem problema de se humilhar para sobreviver. Ele falou, esse não é Jacó. E ele se lança ao braço do irmão, querendo dizer assim, era esse o irmão que eu sempre quis ter na minha vida. Que por mais que seja maior que eu, não se levantaria sobre mim nunca. Mostra uma face oculta de Jacó, que talvez Esaú tenha visto e que nós não. Que pode ter havido, pastor, um certo ar de prevalecimento de Jacó sobre Esaú. Esaú não foi subjugado por Jacó 21 anos antes pela elevação espiritual de Jacó, mas pela determinação de Adonai. Só que ele olha e fala assim, esse não é aquele que se lançou sobre mim. Esse não é o que roubou a primogenitura, mas que recebeu da parte de Adonai. E aí as gerações estão pacificadas e garantidas. As gerações não poderão olhar para Jacó e Esaú e dizer, eles não se ajustaram.
Eles não se reconciliaram, mas eles fizeram aqui um ajuste em benefício da continuidade. E é muito delicado entender isso, Tiago. É aí que eu vou chegar onde você estava me perguntando. A transformação do homem de Elohim aqui vista era visível a tal ponto que um homem tão carnal como Esaú conseguia identificar, pastor. A transformação foi tão sublime que um homem tão cego quanto Esaú, que era incapaz de enxergar a sua carnalidade à sua frente, ele enxerga um homem totalmente diferente diante dos olhos. Fato que se confirmava a ver os filhos seguindo o mesmo caminho. Ele vê na descendência que aquilo que Jacó lhe mostrava sendo Israel não era um engano, era uma garantia de que uma descendência seria da mesma forma. Era um sinal sobre a descendência de Jacó. A morte da natureza carnal e a ressurreição dos mortos em vida. Não aqui ainda vai acontecer, mas em vida. Não restava mais nada que Esaú pudesse fazer diante de uma transformação tão flagrante, tão verdadeira e palpável, simbolizada pelo andar manco de Jacó. Jacó mancou. Restava apenas o choro e as lágrimas de um homem que reconhecia que não seria tão elevado como seu irmão, mas com o espírito em paz, mesmo ao ver que isso era mérito de Jacó e não seu. Neste instante, ele reconhece que a primogenitura foi dada a quem era realmente de direito. Esse era Jacó. O mundo cristão vai precisar ser confrontado num nível de risco de vida para quem confrontá-lo, para quem saiu de lá, porque era gêmeo de quem ficou lá. E o mundo cristão vai precisar perceber uma transformação tão flagrante, tão real e tão palpável, não uma dissimulação, mas uma transformação em vida, que ele vai abaixar as armas e falar: Israel, você é o meu pai e eu sou o seu irmão menor. Romanos 11 não vai dizer que Israel e gentios juntos tornou-os igual, mas dá a mesma oportunidade, mas em primeiro Israel e depois os gentios. O Messias vem primeiro, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e depois para os gentios. O profeta Zacarias, no capítulo 14, vai dizer que ele primeiro tem a casa de Judá, depois tem a casa de Jacó, a casa de Levi. Ele bota em ordem a hierarquia das casas para não ferir ninguém. A casa de Jacó é elevada sem sobrepor ninguém, e aquele que está em segundo plano está tão feliz pela exaltação da casa de Jacó porque há uma harmonia nessa hierarquia e não mais uma pendência do passado. Sabe qual é a pendência? Vocês negaram o Cristo e hoje eu sou maior do que você porque você negou o Cristo. Não. A casa de Jacó continua sendo maior. A casa de Jacó continua sendo primogênita, porque foi escolhida no ventre. E os mais velhos se tornam menores, mas agora pacificados, quando a casa de Jacó se achegar de uma forma transformada, aperfeiçoada, como um homem irreconhecível diante dos olhos. Aí sim, o mundo cristão vai olhar e falar: existe uma Torá a qual eu não conheci ao longo dos anos, que eu odiei, que eu violentei e que eu quis matar. Mas ela se apresentou para mim como um homem transformado, como um homem tratado, como um homem perfeitamente transformado por Adonai. E aí, pastora Sandra, mesmo na divergência, eles vão entender aonde erraram e aonde se desviaram.
querem converter todos os judeus ao cristianismo hoje. É Jacó e Esaú sem as suas arestas apagadas. O problema é que Jacó precisa incitar o confronto. A senhora entende onde está a delicadeza da questão? Não pode partir de Esaú, porque Esaú virá com violência para matar. Precisa vir de um Jacó transformado genuinamente pela Torá, capaz de se humilhar a seus irmãos, para que eles vejam a transformação que a Torá pode causar no homem. Por gentileza, pastor. Olha Zacarias 12, quando diz assim, olha, naquele dia o Eterno amparará os habitantes de Jerusalém, de sorte que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Elohim. Isso. Como anjo do Eterno diante deles. Como um juiz diante deles. Isso. Como um juiz diante deles. Então, essa questão é muito delicada, muito, muito delicada. Agora eu entendi todo o confronto ali. Agora, pastora, eu peço que as pessoas entendam uma coisa. Leonardo, isso está no ar. Não. É o confronto físico. Que quem se apartar da Aleph Bet não vai ter o direito de participar. Porque foi por meio de lá, da obra de justiça social dada a esta casa, que foi permitido o confronto. Não foi para a sinagoga. Tanto é que tem pessoas de fora da sinagoga participando do confronto e gente de dentro olhando de longe comendo pipoca. Porque se retirou do combate. Mas os que permaneceram precisam compreender que este embate precisa ser provocado mediante uma transformação genuína de caráter e de testemunho por parte da Torá. É por isso que precisou ser tão pesado aquele embate. Tão desequilibrado, pastora. Foi totalmente desequilibrado. Mas Jacó soube se abaixar. Jacó soube dar honra a quem tinha que ter honra naquela noite e caminhar. Sem querer se equiparar a Esaú em absolutamente nada. Você sabe quando que o confronto foi provocado? Quando disse assim, quem vai encerrar somos nós e quem vai dar comida somos nós. Ali o confronto estava deflagrado. Você vai dar o pão e você vai encerrar a situação. Não poderia vir de forma mais mansa a conduta de Jacó, mas por outro lado não poderia ser menos violenta a conduta de Esaú. Mas Esaú viu Jacó. E ali a sua ira se aplacou. Abre lá no profeta Isaías, no capítulo 30, porque vocês precisam entender que os profetas falam uma linguagem que parece totalmente alienada no tempo e espaço. Mas olha como cai como uma luva, Isaías capítulo 30. Parece que Isaías, pastora, estava olhando a mesma paraxá que a gente, estudando o mesmo conflito que a gente e vendo essa situação. Eu queria destacar com vocês alguns versículos, até o 21, mas tem alguns versículos que são chave. Isaías capítulo 30, verso 1, que aqui vai falar de um caminho que precisa ser endireitado, uma escolha que precisa ser feita. Ai dos filhos rebeldes, diz o Eterno, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para se fortificarem com a força de Faraó e para se refugiarem na sombra do Egito. Mas a proteção de Faraó se vos tornará em vergonha, e a sombra do Egito vos trará confusão. Olha o verso 7. Ao Egito, cuja ajuda é completamente inútil, pelo que chamo de Raabe, a quem nada fez. Vai agora, escreve isso numa tábua perante eles e aponta-o num livro para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a Torá de Adonai.
Dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, e farei que o Santo de Israel deixe de estar perante vós. Olha o caminho que desviado. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de súbito num instante. Verso 15. Assim diz o eterno Elohim, o Santo de Israel, em vos retornardes e em repousardes está a vossa salvação. Olha o Shabat. No sossego e na confiança está a vossa força, mas não o quisestes. Antes dissestes, não, porém sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. Disseste, sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, portanto os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de 1, e ao grito de 5. Todos vós fugireis até que sejais deixados como mastro no cume do monte, e como a bandeira no cume do outeiro. Contudo, o Eterno espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém para se compadecer de vós, pois o Eterno é um Elohim de justiça, em marcha, todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que habita em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente ele se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Embora o Eterno te dê pão de angústia e água de aperto, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão a todos eles. Que te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai por ele. Esta ordem de Adonai, ela precisa ser compreendida para os dias de hoje. É uma decisão querer caminhar o caminho de Adonai ou caminhar pelo caminho que diverge de Adonai. Como foi dito anteriormente, o romantismo pode nos iludir neste instante, visto que o epílogo da história ainda não se impôs. Diante de um evento tão cheio de sentimentos fortes e profundos, o homem de Elohim não poderia se desviar do propósito que havia feito em seu coração, obedecer a qualquer custo a Elohim. O momento de tomar o seu próprio caminho, e agora sim, sem pendências com seu irmão, outorgando a ele paz para possuir a terra que Isaque, seu pai, precisava deixar para ele. Ele precisa definir um distanciamento permanente de Esaú. Depois de outorgada a paz, para que garantisse paz à descendência, os caminhos não poderiam continuar juntos. No fundo, Jacó sabia que não havia uma morte interior genuína em Esaú. Apenas uma importante questão havia sido sanada. E isso era para Jacó uma plena verdade e um empecilho para continuar ao lado de Esaú. Abre o capítulo 33, do verso 10 ao 17, e nós vamos parar por aqui para continuar à tarde. Olha só, você resolve um dilema, pastora, de 21 anos interior. Só que esse dilema era para ser sanado, mas nada daquilo que houve antes seria resgatado. Eu me acertei com meu irmão, mas ele vai para o norte e eu vou para o... Não poderia haver a fraqueza de querer manter junto espécies que não caminham juntas. Duas sementes diferentes não podem ocupar o mesmo espaço num campo. A Torá proíbe que seres diferentes habitem a mesma terra, que sementes diferentes sejam semeadas no mesmo campo. Esaú e Jacó eram gêmeos, mas eram totalmente diferentes no seu interior. Gênesis 33, 10. Então disse Jacó:
Não. Se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Elohim, e tomaste contentamento em mim. Ele não está dizendo aqui que ele viu uma transformação em Esaú. Mas olhando para Esaú, ele enxergou Elohim agindo nele. Olha que coisa linda. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida. Olha como ele conduz, pastor, os que não conseguirão caminhar. Porque Elohim graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E estou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Esaú tentando humanamente permanecer com Jacó. Porém ele lhe disse: meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe meu senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que vai adiante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: para que isso? Basta que ache graça aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa, fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote, tenda. Sanada a questão íntima com seu irmão, Jacó parte para consagrar um altar do outro lado do Jordão, em Betel, conforme Elohim ordenara a ele. E aí aqui nós vamos ver como ele decisivamente completa a obra que Elohim deu, porque ele vai julgar a idolatria que havia a ele mesmo em primeiro lugar. Leonardo, aonde existe a idolatria em Jacó? Em não querer lutar contra ele mesmo. Aqui ele sanou esta questão. Mas os meninos, as esposas e os servos que vinham atrás ainda não tinham sanado. E é isso que nós vamos ver à tarde, como Jacó lidou com isso, até que ele se tornasse o grande homem de El, que ele se tornou. Shabbat Shalom, que o Eterno nos abençoe. E nós retornamos à tarde. Que horas, Ulisses? 15h30 é o estudo da tarde. Shabbat Shalom.